Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando o jogo entre Flamengo e Racing. Flamengo vence primeira parte da batalha da semifinal da Libertadores. Carrascal marcou aos 42 minutos do segundo tempo em vitória suada sobre o Racing. Jogo de volta será na próxima quarta-feira. Vamos acompanhar aí os comentaristas. É isso, vamos falar bastante do Carrascal aqui nesse programa, claro, foi o cara do jogo, fez o gol da vitória do Flamengo 1-0 aí pra cima do Racing. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os personagens da partida e, claro, o Felipe Luiz aí durante a coletiva. Jean Oddi, torcedor, chegar, vaiar, cobrar alguma coisa, claro, não foi aquele time avassalador, até no primeiro tempo contra o Estudiantes, né? Não foi aquele time avassalador, mas o Flamengo, gente, teve o controle do jogo, o Racing é um time melhor que aquele Estudiantes. O Flamengo esteve sempre mais perto de vencer o jogo do que propriamente deixar escapar uma vitória ou ficar com um empate, né, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou te falar a verdade, assim, para mim o jogo foi, em 3/4 do tempo, muito aquilo que eu imaginava que seria, que foi o Flamengo dominando as ações, o Flamengo atacando, o Flamengo finalizando mais. Acho que a parte talvez decepcionante do jogo do Flamengo foi o primeiro quarto, né? Ou seja, a metade do primeiro tempo, porque ali de fato o Flamengo não estava conseguindo produzir quase nada. Depois, já no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, foi um Flamengo que produziu, que criou chances, que teve o gol anulado, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário. Eu não imaginava um massacre do Flamengo, realmente. Eu lembrei de você durante o jogo. Por quê? Porque ontem eu perguntei, lição contra Estudiantes e tal, e você falou assim, mas tem jogos, né? Que boa lição. Cria, tem oportunidade, às vezes a bola não entra e tal, acontece com aquele placar mínimo, assim, né? A lição de não perder gol é uma lição meio óbvia, né? Muitas vezes lições, acho que são coisas mais elaboradas. Pô, você não pode jogar de um determinado jeito, você não pode jogar de outro jeito, mas o Flamengo, em vários momentos da temporada, teve jogos, que resolveu no final, com gol de escanteio, no último, mas teve jogos em que ele produzia e ele não fazia os gols. Eu acho que no jogo de hoje não é que as chances foram inúmeras e gigantes, mas assim, o Flamengo tinha produzido para vencer o jogo. Acho que o placar talvez seja o placar que mais reflete o que foi a partida. Eu acho que mais do que isso também talvez fosse exagero para o que foi a partida e pelo que o Racing jogou. A gente sabia que o Racing era um time que ia oferecer resistência, é um time difícil, é um time de uma intensidade absurda e acho que como você falou na abertura do programa, o fato do Flamengo também poder mudar os seus jogadores e manter a questão física, quer dizer, manter a questão técnica melhorando fisicamente, é algo que o Racing não podia fazer. E talvez isso no final tenha pesado para que o gol saísse. Mas, repito, acho que é o resultado mais justo, a vitória do Flamengo mais por um placar magro contra o Racing, pelo que foram os 90 minutos da partida. E é claro que é um resultado bom, mas com parcimônia. Está muito aberto para o jogo de volta, a gente sabe como é o Racing, jogando em casa mais ainda, a gente sabe da força desse time, com algumas voltas importantes para a partida de volta. Então, assim, é um resultado bom, mas é um resultado para manter a atenção no mais alto nível. Imagina um Flamengo mudando completamente no fim de semana para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, porque está muito aberto ainda o confronto. Sabe que eu estava vendo o jogo na redação com o Vitor Birner, né? É um privilégio da sua... Um privilégio. Eu tenho esse privilégio sempre durante a semana à noite, mas eu percebi o Vitor Birner muito blasé com o jogo. O Vitor Birner estava um pouco... você estava um pouco... Frio. Né? Tava Mas é um frio, racional, profissional. Um pouco decepcionado, assim, um pouco com o jogo. Não sei, vou dar umas notas, que as notas vão ser um pouco baixas hoje para o Flamengo. Regulares. Você não se empolgou muito hoje não, né, Vitor Birner? Primeiro, boa noite a você. Boa noite, tudo bem? Ao Jean, sempre muito gentil comigo. Ao Breder, por enquanto silencioso. Ao Pedro Ivo. Aos fãs do esporte. Ele corneta até o silêncio. O cara tá depende da vez. Você já arrumou confusão comigo aqui no ar, todo mundo sabe disso. Mas isso é importante. A gente pode resolver isso aqui. Ele tá no YouTube e na TV aqui, ele tá desse jeito. Boa noite aos fãs do esporte mais uma vez, já que o senhor me interrompeu. Assim, você me deu docinho hoje, estou feliz. Na vida e no futebol, escolher... O Flamengo da Libertadores ainda não conseguiu ser o Flamengo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro enfrenta equipes, tecnicamente melhores diversas vezes que as equipes da Libertadores. E aí eu estou contando também a fase de grupos que o Flamengo teve. Por outro lado, o tipo de jogo da Libertadores
parece mais difícil para o Flamengo ainda. Então eu não sabia se o Flamengo seria o do brasileiro. E eu acho que ele não chegou nisso, mas foi mais próximo disso, porque ele controlou o jogo. Eu acho que ele construiu pouco, pelo seu potencial. É óbvio que o Racing marca bem. O Racing tem, por exemplo, no Campeonato Argentino, uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Na fase de grupos, dessa mesma Libertadores, ele foi melhor fora de casa do que em casa. Então o Racing sabe jogar fora de casa, isso é muito claro. Mas eu também sei que o Flamengo pode fazer mais. E a questão agora não é se o Flamengo pode ou não pode fazer mais, porque ele já jogou em casa, ele adquiriu uma vantagem interessante, porque ele vai jogar fora com a vantagem de obrigar o Racing a sair do jogo. E aí, de novo, essa questão mental, porque tecnicamente as equipes não são comparáveis. Taticamente, o Flamengo tem mais recursos, o que não quer dizer, no mundo realista do futebol do campo, que uma situação de jogo, 2 criadas de ideias de jogo pelo Racing, não sejam suficientes para que isso pare o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais repertório tático. Fisicamente, isso me pegou um pouco, porque o Racing joga menos que o Flamengo. O Racing podia sentir menos que o Flamengo, mas o banco acabou equilibrando as coisas e no final do jogo deu a vantagem para o Flamengo. Só que mentalmente o Racing me parece tão bem preparado quanto o Flamengo ou mais. E o jogo vai ser no cilindro. Eu acho que está aberto, eu acho que o Flamengo continua favorito, eu acho que ele já era e o favoritismo aumentou um pouquinho, mas eu sei que se o Flamengo tivesse feito um grande jogo, ele podia ter conseguido bem mais, e ele não fez esse grande jogo, ele fez apenas um bom jogo. Para sua alegria, o Breiler vai falar agora. Eu sempre espero muito para ouvir o Breiler. Obrigado. Os muitos momentos. Muitos minutos ou de expectativa alta? Não crie grandes Qualidade. expectativas. Ontem eu te perguntei se a classificação do Galo com empate fora de casa estava bem encaminhada. Você sequer falou que estava encaminhada. E 1-0 para o Flamengo hoje. Encaminha bem, está tudo aberto. Vamos lá. Encaminha. De leve, bem de leve. Timidamente, como o Birner gosta. Boa noite. Boa noite. Qual o percentual de classificação do Racing? Você acha que é de leve? Do Racing? Agora é sim. E de leve, para mim, é 55, 45. Por aí. Eu acho que a diferença é maior, mas desculpe interrompê-lo. Mas o Racing fez um grande jogo. O Racing jogou muita bola pela proposta, pelo plano inicial do Gustavo Costas. Isso daí eu não tenho dúvida. E a gente consegue medir um grande jogo quando o torcedor de um lado, do Racing no caso, deve ter saído com um sabor ali de amargo, de perceber que o time não merecia essa derrota. E do lado do Flamengo, se fosse um empate, o torcedor também teria essa avaliação pelo segundo tempo, pelas oportunidades que o Flamengo criou. Teve gol anulado, grandes defesas do Cambeses, o goleiro do Racing. Das principais figuras em campo. Hein? E até é curioso, né, William? Na reta final do jogo, eu estava ali pensando quem era o melhor em campo, né? Se tivesse de escolher. E eu estava entre o Cambeses, goleiro do Racing, fez 9 defesas, foi muito bem. O Santiago Sousa, que não dá nem para chamar de zagueiro ou volante, ele é o líbero do time, né? É um absurdo, o cara está em todas as jogadas, em todas as coberturas, foi um gigante no Maracanã. E, obviamente, o Carrascal, e essa dúvida se dissipa completamente depois que o Carrascal marca o gol numa jogada que ele inicia para o Bruno Henrique. A personalidade do Carrascal chamou muito a atenção. Um jogador que ganha a oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo, porque ele se mostrou um jogador muito polivalente. É um jogador com capacidade de jogar pelo lado, e jogando pelo lado vai se associar toda hora pelo meio com o Arrascaeta. E olha como ele ajudou a potencializar o Alexandro. Alexandro subindo mais hoje, apoiando mais o ataque, gerando mais espaço por ali, e o Carrascal com muita inteligência de jogo, ajudando a conectar outros jogadores de frente. E quando foi jogar pelo meio, teve até um momento ali que ele ficou mais sumido do jogo, se encontrando na posição do Arrascaeta, mas depois se mostrou também um grande articulador, um jogador que tem confiança para o drible no meio-campo, né? Isso é importante, até uma característica diferente do Arrasca,
Então, por tudo isso, por essas qualidades e pela baixa do Samuel Lino, eu vejo que hoje o Carrascal colocou a camisa de titular. E com ele, o Filipe Luiz resolveu 2 problemas numa tacada só. Um momento de baixa do Samuel Lino, isso daí era inequívoco, já com baixa confiança. O que o Carrascal fez hoje, de partir para cima, ganhar no 1 contra 1, conseguir tomar boas decisões na frente, o Samuel Lino não estava conseguindo. E com o Samuel Lino no banco, o Filipe Luiz ganhou uma solução para o segundo tempo. Quando precisa desamarrar o jogo, quando precisa de um jogador mais veloz para explorar o cansaço da equipe adversária, entra o Samuel Lino, entrou bem no jogo, marcou um gol que acabou anulado, deu trabalho por ali, perdeu um, que ali é mais mérito do goleiro, né, do Cambeses na defesa do que demérito do atacante, mas eu vejo que o Filipe Luiz conseguiu uma ótima solução com o Carrascal e guardando também um jogador que não é descartável, só está vivendo um mau momento e pode se recuperar entrando no segundo tempo. Para mim, decisão perfeita do Filipe Luiz, boas escolhas. A única que eu questiono, desculpa, Jean, a única que eu questiono hoje, que não funcionou muito bem, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro estava muito bem no jogo, Ayrton Lucas entra ali meio desconectado, errando alguns lances bobos, errando algumas escolhas e até algo que o Filipe Luiz certamente vai ouvir hoje, porque a opção do Ayrton Lucas e não o Vinha, né? O Vinha que é um jogador também experiente, com rodagem em Libertadores, mas fora isso, o plano de jogo do Filipe Luiz também funcionou e essa troca, né, de Samuel Lino por Carrascal funcionou perfeitamente. Você ia falar? Não, o que eu ia falar é que, assim, no Flamengo não tem muito espaço para 2, 3 jogos em baixo nível. Se você dá uma baixadinha, existem clubes em que o cara abaixou, mas você sabe que o cara tem uma qualidade técnica boa, é o cara que pode fazer diferença num lance individual, num lampejo que seja, mesmo que esteja bem no jogo, você não vai pôr esse cara no banco. Agora, no Flamengo é diferente. E isso não significa cancelar o cara. O Samuel Lino claro acabou. que não, claro que não. Até porque, enfim, a gente já viu também vai e volta de jogadores no próprio Flamengo, né? Altos e baixos de jogadores. Luiz Araújo é um exemplo. Esse lado esquerdo, o Luiz Araújo é um exemplo, mas esse lado esquerdo do Flamengo foi um lado esquerdo que começa a temporada a gente olha e fala, olha a quantidade de opções que o Flamengo tem para lá, né? O Michael, o Cebolinha, o Bruno Henrique, e no fim das contas aí chega o Samuel Lino, agora você tem o Carrascal, então assim, é uma quantidade de jogadores absurda e, portanto, eu acho que assim, se o cara joga 2 jogos abaixo, é normal que você já mude. A gente até falou aqui quando apareceu, né, pra gente ontem, foi ontem, o linha de ontem, a possível prévia do Flamengo, que aparecia até com o Samuel Lino, o Birner até fala, o Carrascal poderia, talvez, tal, mas talvez não seja ainda, do ponto de vista físico, o momento em que ele vai estar... E era isso, quer dizer, a gente sabia que ele estava prestes a entrar e ou ganhar espaço ou se tornar titular. O Filipe Luiz viu que a possibilidade dele começar jogando existia. Ele foi indiscutivelmente o melhor do Flamengo, indiscutivelmente o melhor em campo. Mas é isso, assim, não tem... Eu lembro sempre da estreia do Samuel Lino, dos 2 primeiros jogos dele, que... Um encanto, né? Um encanto absoluto e tal. Cara, o Flamengo é isso. Se você tem jogadores no banco com a qualidade que você tem, não dá para dar muito espaço para o jogador que está mal seguir como titular. Ok, vai lá, o Arrascaeta, né? Por tudo que a gente já viu ele... Aí é uma exceção, né? Exato. Você vê que nem o Pedro tem essa... Até porque o Arrascaeta já resolveu muito jogo em que ele mesmo estava sumido, em que ele mesmo estava mal. Então, muitas vezes é normal. E também acho que é um jogador cuja posição não é uma posição com tanta fartura de opções ali. O próprio Carrascal pode jogar por lá também, a gente sabe disso, mas é isso. Se o Arrascaeta não está bem no Flamengo no jogo, como de fato não estava bem hoje, ele sai, e não é um problema ele sair, porque você vai colocar jogadores de qualidade. Então, acho que é isso. O bom de você ter um elenco grande também é isso, você gera ali uma concorrência, uma necessidade de se manter em alto nível para conseguir continuar no time muito maior do que seria em outras equipes. O Rafa, a primeira pergunta que eu te fiz foi sobre Carrascal, na noite de Carrascal aqui, mas a gente está voltando aqui no assunto que realmente é a figura da partida. E eu pergunto para você se você concorda com o Breler, né? Realmente pediu passagem, engatou a quinta, já passou à frente, próximo jogo... Parte com Carrascal de titular, é isso? Só precisa ver o que é próximo jogo. Próximo jogo da Libertadores, né? Porque contra o Fortaleza... Pensando no jogo do Racing vamos negociar lá, a escalação. no Sinistro. O jogo do outro Fortaleza não serve de parâmetro, né?
Flamengo emplacando sua terceira vitória consecutiva depois da data FIFA e numa condição muito mais favorável de confiabilidade de jogo. Se a gente partir do princípio que o campo tem que falar sempre, e o Felipe Luiz, ele habitualmente não é surdo ao campo, ele está atento àquilo que as movimentações da equipe nas 4 linhas mostram para ele, e com isso, naturalmente, surgem as desconstruções prévias. Tudo que o Felipe Luiz planeja acaba sendo modificado porque alguém no campo traz um fato novo, cria uma situação diferente daquilo que estava inicialmente pensado. Partindo dessa lógica, o Carrascal realmente não sai mais com o Cotto, com o Brenner, com os demais companheiros, ele vai se manter numa posição que o Flamengo tem abundância, muita gente, mas todos que vinham jogando em algum momento oscilando, seja técnica, física ou taticamente. Probleminha no áudio com o Rafa Marques, vamos tentar restabelecer para continuar a conversa com ele aqui, antes do Felipe Luiz aparecer para a coletiva. Fala, Pedrão. Carrascal, para você, titular absoluto desse Flamengo nesse momento? No momento, né? Como o Jean falou. Eu vou pegar a linha de pensamento do Jean, porque da mesma maneira que o Pedro teve que ralar muito para convencer e hoje se escala pelo momento recente, o Carrascal, para mim, vai se escalar na partida de volta pelo momento recente, que vai envolver confiança. Eu vou tirar o Carrascal dali e colocar alguém que não trabalhe com bola para priorizar muito mais um sistema sem bola de um Racing. O Flamengo não necessariamente, o Felipe Luiz, é escalado assim. Então eu vejo o Carrascal pelo momento, pelo que entregou já, e ele tem uma particularidade. Quando o Flamengo hoje teve dificuldade em encontrar espaço, era ele quem destravava esse campo no 1 contra 1. Quando o Flamengo teve uma formação de ser muito mais, vertical, de acelerar, era ele também que vinha acelerando como no lance do gol. Então ele vai te entregar essas duas possibilidades, eu não vejo por que mudar, a não ser algo de ordem médica, algo que possa sentir uma viagem, desgaste contra a Fortaleza, não acho nem que seja o caso. Talvez até seguraria ele para ter ele plenamente em condições contra o Racing na volta. Então não vejo por que mexer. Entrou, funcionou, e não é porque o Felipe inventou ele hoje, e seria uma surpresa 2 jogos seguidos. Ele vem buscando esse espaço. Hoje ele fez uma opção, vou lançar a mão do Carrascal e não abrir mão do Lino, vou ter o Lino para o segundo tempo, foi o que ele fez. Então acho que ele consegue te entregar essas duas possibilidades que o Flamengo pode encontrar no jogo da volta. Então não vejo muito por que tentar mexer ou trocar, dentro até dessa linha que o Jean falou, que o Felipe adota e eu entendo que existe no Flamengo. O Felipe hoje, né, o torcedor do Flamengo ali que está acostumado a ver o Luiz Araújo muito aberto pelo lado direito, hoje viu uma movimentação diferente do Luiz Araújo preenchendo mais a área e às vezes até indo para o lado esquerdo tentar se associar com o Carrascal, com a Arrascaeta. E algo muito interessante aconteceu, que foi gerar o espaço para o Varela explorar. Geralmente até o Emerson utiliza esse tipo de movimentação. Foi um fator surpresa de tentar... Diga. Só uma correção, que o meu amigo Érico faria essa correção. O Carrascal não joga fim de semana, então está com folha. Pronto, é isso. Suspenso. Ele por suspensos contra o Fortaleza. Perfeito, então, perfeito. Está com folha. Está resolvida a parada. Eu acho que olhando o que aconteceu, já tocando para você, Pedro, para conseguir o raciocínio, se alguém corre risco de perder posição olhando esse jogo especificamente, eu acho que o Luiz Araújo, pelo desempenho, o Arrascaeta, pelo desempenho abaixo do que a gente imagina que ele pode fazer no jogo grande, não corre risco, e o Plata tem a chance de entrar ou no Luiz Araújo ou no Pedro, se por acaso... Plata entrou bem hoje, hein? Se por acaso o Felipe quiser aumentar a pressão de saída de bola e, principalmente, se for no lugar do Pedro, se ele quiser ter mais força de contra-ataque, de velocidade nisso, imaginando que o Racing vai sair para o jogo. Não estou falando que vai acontecer, estou falando se alguém corre risco de sair, eu acho que esses são os dois principais candidatos. Você imagina um Racing se lançando? Não. Eu também não, por isso que eu não sei se necessariamente... Mas em algum momento, se o Flamengo conseguir ter bola, conseguir ter o controle do jogo, o Racing, em algum momento, ele vai precisar ir mais à frente. Eu não sei se vejo no começo do jogo, não, porque hoje eu acho até que o Racing tentou surpreender o Flamengo. Marcando alto no começo. Mas marcando muito alto ali, tanto que na hora... Mais de marcar alto do que de ter bola e se me surpreendeu, inclusive. Eu acho que... Mas, obviamente, a postura vai ser diferente por uma série de questões, pela necessidade do placar, mas eu não sei, não. Eu acho que o Racing tem, né? Acho que foi o Birner que falou da questão mental. Assim, o Racing tem uma... muito forte. Ele tem uma confiança, porque assim, não é para ter essa confiança toda contra o Flamengo. O normal não é você ter essa confiança toda e até uma certa tranquilidade que o Racing demonstrou jogando contra o Flamengo no Maracanã. Uma coisa que eu acho, muito se fala da maneira como o Racing
encarou esse jogo, a preparação, você ouviu muito seu treinador e tal. A gente tem uma percepção também de ser tão confiante contra o Flamengo. A gente tem uma percepção diferente do que um time argentino olhando para o Flamengo e vai pegar para olhar também muito o que foi o mata-mata contra o Estudiantes. O Flamengo sofre no segundo jogo contra o Estudiantes e não consegue aniquilar os Estudiantes no jogo de ida. A campanha do Flamengo na Libertadores, embora seja um excelente time, repertório, tira daqui, tem peça para... A campanha do Flamengo até o mata-mata, o Flamengo passa com as calças na mão contra o Táchira, aquele final de jogo ali. Então, acho que se enxerga muito essa coisa do, olha, aqui, o papo aqui na Libertadores é diferente, então talvez isso nos permita também, com uma postura assim, não é exatamente uma visão de que eles são o tal do time bilionário que muito se fala lá. Mas se a gente olhasse para a imprensa argentina nos últimos dias, o termo era voltar vivo. Quer dizer, contra o tal time bilionário. Que eles então, assim, o voltar vivo, Os argentinos especulavam uma linha de 5. Isso só aconteceu em momentos circunstanciais do jogo, porque o Sousa foi muito mais volante do que zagueiro no jogo como um todo. No segundo tempo, sim, ele se plantou um pouco mais, o Flamengo tem mais velocidade e o Racing procurou equilibrar essa velocidade do Flamengo no segundo tempo, ocupando mais a sua última linha. Agora, uma coisa que eu queria só, para fechar o raciocínio anterior, quando o William me perguntou sobre o Carrascal e essa história dele ser um jogador que está pedindo passagem, é que assim, tá no contexto do debate, nem sei se vale a pena a gente ficar aprofundando, porque ele não entrou em campo hoje. Mas quando o Pedro Ivo abre aqui o linha de passo falando sobre o Flamengo ter tido muita pressa em muitos momentos, e a gente percebia, observando o jogo do estádio, um clarão enorme entre o Pulgar e o Jorginho e os 4 homens de frente, para mim, como faz falta o Saúl. E eu não sei se isso vai entrar no debate, porque, repito, o Saúl não jogou nem no segundo tempo, mas eu acho que o Flamengo se torna mais completo com ele em campo. E acredito que, numa perspectiva de jogo da volta lá, ele vai ser uma figura importantíssima. Desculpa, William, Jean, foi só para poder fechar o raciocínio anterior. Não, imagina, relaxa. Fala, Jean. Não, acho que era o Breiler que estava... Passou por todo mundo. Não, mas o Rafa tocou nesse ponto do Saúl, mas eu gostei do repertório que o Felipe Luiz apresentou hoje para o time. Ele foi bem hoje. Para tentar jogar com esse Racing que compete muito, que usa muita bola longa, que explorou bola aérea. Então o Flamengo até tomou um susto ali quando sai o gol, acaba anulado por falta do Sousa. Mas o Flamengo jogou e encontrou alguns espaços até para atrair a defesa do Racing, fazer a defesa do Racing se deslocar por uma linha mais próxima do meio-campo, e esses espaços foram explorados. Teve gol anulado por impedimento, teve a bola enfiada pelo Carrascal para o Bruno Henrique no espaço vazio. No primeiro tempo, essas inversões tentando encontrar o Varela entrando sozinho. O Flamengo poderia ter investido mais nisso, né? Porque o Luiz Araújo atraía a marcação e o Varela sempre passava sozinho. O Varela foi essa alternativa interessante também, talvez até para quebrar um pouco o estudo do Gustavo Costas do outro lado, né? Já que o Emerson vinha jogando mais e o Varela até fazendo esse papel, que muita gente olha o Varela só como um lateral defensivo, e hoje ele apareceu muito no ataque. Então não dá para dizer que, por mais que o resultado deixe ali o jogo em aberto, né? A classificatória não está garantida para o Flamengo, mas pela qualidade de jogo, pelas finalizações criadas, né? Mais de 20 do Flamengo contra uma equipe de qualidade como o Racing. No segundo tempo, o Racing não finalizou, exceto o gol anulado ali de cabeça, né, por uma falta, não teve grande perigo do Racing ao gol do Rossi. Então, por tudo isso, eu vejo que o Flamengo tem de valorizar, sim, essa vitória por diferença mínima, porque o Racing, certamente na pré-eleição agora final, no vestiário, Gustavo Costa está passando energia elogiando o que os caras fizeram, porque foi um jogo de muita entrega do Racing para resistir ao Flamengo. Então, que não se... O resultado, né, que geralmente o torcedor do Flamengo, os mais fanfarrões, espera, vamos decidir já no Maracanã para não ter susto lá. O adversário que o Flamengo pegou exige jogos de excelência, não só na ida, né? Exige também que o Flamengo mantenha essa postura fora de casa, mas eu gostei muito hoje da postura do Flamengo, de iniciativa de vários jogadores, embora Pedro e Arrascaeta um pouco abaixo, o Flamengo o tempo inteiro quis vencer e fez de fato por merecer a vitória. Para mim seria injusto o Flamengo não ter saído com a vitória. Só falar uma... O Flamengo venceu os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa Libertadores por 1-0, gol de Carrascal, nesta quarta-feira no Maracanã.
Os dois clubes disputam a partida de volta na próxima quarta no estádio El Cilindro, também às 21h30. O meia colombiano Carrascal foi o grande destaque da partida, não só pelo gol, que valeu a vitória. O colombiano começou jogando aberto, movimentou-se por todo o campo, criou as principais chances e foi eleito o melhor em campo. Flamengo e Racing se enfrentam no jogo de volta na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio El Cilindro, em Avellaneda. A partida terá transmissão ao vivo. Antes disso, no sábado, às 19h30, o Flamengo visita o Fortaleza pelo Brasileirão. O Flamengo vai para o jogo de volta com a vantagem do empate por causa da vitória por 1-0. Qualquer triunfo do Racing por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Um saldo maior dá a vaga na final para os argentinos. O Flamengo perdeu o centroavante Pedro no começo do segundo tempo com dores no punho direito. O atacante recebeu atendimento dentro de campo, mas não conseguiu continuar. Deve ser examinado ao longo dos próximos dias.